Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui. Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk, que é um escritor turco que escreveu esse livro em 1998 e ganhou o Nobel de Literatura em 2006. Todas as vezes que eu mostro meu Kindle, alguém pergunta, que Kindle é esse, que é colorido, né? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo onde eu falo sobre esse Kindle aqui e mostro como que ele funciona e como é que ele é colorido e por quê. Antes de eu continuar falando do livro, eu queria dizer que esse autor, o Pamuk, faz parte, né, do meu projeto Viajando Entre Livros, representando a Turquia. Se você chegou novo aqui e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui para a playlist. Quando eu falo sobre esse projeto, é um projeto pessoal, né? Eu já li vários livros, então esse aqui representa a Turquia, tá? Então agora eu vou continuar falando do livro. A gente vai conversar sobre esse livro aqui, que eu gostei muito de ler, porque ele é ambientado num período muito interessante para a história do Islã, que é no final do século XVI, durante o Império Otomano. Esse livro todo se passa em Istambul, na Turquia. Esse período em que é retratado é também o período do Império Safávida na Pérsia, que dominou toda essa região do Islã na época. Foi um reinado muito importante para o desenvolvimento do Islã e para a expansão do Islã nessa época aí. E esse aqui é uma mistura de romance histórico com thriller. E a gente já sabe disso porque logo no primeiro capítulo, quem narra, né, é o cadáver. Inclusive, o capítulo chama Eu Sou Meu Cadáver. E a história gira em torno de um livro que é encomendado pelo sultão da época para um grupo de miniaturistas. Então, os miniaturistas trabalhavam todos num ateliê, comandados por um miniaturista-chefe, mais ou menos isso. E esse livro foi encomendado para ele para contar uma história, né? A história de um período aqui, incluindo, obviamente, esse sultão. E esse livro deveria, portanto, não só contar a história, como ilustrar a história com essas pinturas feitas por esses miniaturistas. E para mim, essa é realmente a parte mais interessante desse livro, que é mostrar como que era feita e o que significava essa arte das miniaturas nesses livros, né, durante esse período, em comparação com a arte que estava sendo feita nesse mesmo período, quer dizer, final do século XVI, na Europa, principalmente na Itália, ou seja, o Renascimento italiano. E esse mestre contratado fica aqui no livro, em vários momentos, fazendo essa comparação entre a arte europeia, né, o Renascimento italiano, e o que é pintado e o que é criado nessa região do Islã. Essas miniaturas não podem retratar as pessoas. Elas até têm um rosto, mas são rostos genéricos. Quando você olhar uma miniatura dessas, você vai ver que todos os rostos são iguais, né? Isso porque no Islã, principalmente nessa época, não se podia retratar as pessoas, porque o único criador para os muçulmanos é Alá. E querer imitar Alá é heresia. Então, assim, querer criar rostos, né, artificialmente em retratos seria uma heresia, né? Seria tomar o lugar de Alá. Então era proibido. Outra coisa que não se fazia também é assinar essas obras, assinar essas miniaturas, porque o estilo do pintor não era um estilo próprio. O pintor, né, os miniaturistas, tinham um estilo da escola a qual eles pertenciam, principalmente do ateliê ao qual eles pertenciam, um ateliê no qual eles entravam muito jovens ainda, crianças mesmo, e eles aprendiam e desenvolviam a sua arte com o estilo do ateliê. Então não se assinava com o nome dos pintores,
porque o estilo do pintor não deveria ser reconhecido, e sim o estilo do ateliê, tá? Quer dizer, completamente diferente do que estava acontecendo na Europa. E esse mestre não esconde de ninguém a admiração que ele sente por essas pinturas feitas no Ocidente, porque ele foi visitar a Itália, mais especificamente Veneza, em uma certa época da sua vida, e ele entrou em contato com essas pinturas e com esses retratistas, e ele ficou maravilhado com o que estava sendo feito lá. Então tem uma parte aqui do livro que ele diz o seguinte: os pintores italianos descobriram métodos e técnicas para distinguir qualquer pessoa de outra, não graças às suas vestimentas e às suas medalhas, como era feita nas miniaturas, né? Mas pela forma do seu rosto. Eles chamam a isso fazer um retrato. Se pintassem seu rosto daquela maneira, mesmo que uma só vez, ninguém nunca mais iria esquecer de você. Mesmo se você estivesse longe, iriam senti-lo perto, com um simples olhar para o quadro. E mesmo os que não o conheceram em vida, teriam a sensação da sua presença e de estar diante de você muitos anos depois da sua morte. Então ele ficou maravilhado com essa técnica. E ele cita várias vezes também a técnica do chiaro escuro, que foi uma técnica desenvolvida pelo Caravaggio, né, que é um pintor italiano. Se vocês acessarem qualquer obra dele aí na internet, vocês vão ver que é um pintor brilhante que desenvolveu essa técnica do chiaro escuro, que é essa coisa de brincar com as sombras, né, nos quadros. E esse mestre estava maravilhado com isso, e ele queria entender como é que ele podia fazer isso dentro das miniaturas, principalmente pelo teor do pedido que o sultão fez para ele, que eu não vou contar, porque senão eu estrago a surpresa aqui do livro, uma das surpresas do livro, né? Além disso, tem alguns outros detalhes que me fizeram gostar muito da história desse livro aqui. Por exemplo, ele cita vários outros livros, né? Ele cita livros que foram escritos nessa época e em épocas anteriores, como por exemplo o Livro dos Reis, que foi escrito no século XI, na Pérsia. Ele cita miniaturas, né, desenhos que foram feitos nesses livros. Inclusive ele cita um desenho recorrente de uma história muito interessante de uma princesa e de um rei, mas que eu não vou falar porque também faz parte da história do livro, né? Outra coisa que ele faz é descrever Istambul do século XVI, que alguns lugares específicos que ele cita não mudaram, continuam os mesmos, né? Claro, o Bósforo, né, ele cita em vários momentos, ele está lá, né, não mudou. Ele cita a Mesquita Azul e a Hagia Sofia, né, que são dois monumentos, né, mesquitas. Inclusive a Hagia Sofia deixou de ser uma mesquita, passou a ser uma igreja em certo momento, e depois voltou a ser mesquita, aí voltou a ser um museu, agora é mesquita de novo. Quer dizer, a Hagia Sofia tem uma história longuíssima e muito bonita. Esses dois monumentos, né, as duas mesquitas, ficam uma de frente para a outra, de lados opostos da rua. É muito bonito porque eu conheci esses lugares, né? E eles estão lá do jeitinho que ele descreveu, né? Ainda hoje. Ele descreve também o Topkapi, que foi um palácio construído no final do século XV e que serviu de residência e de headquarter, né, administrativo para vários sultões otomanos, e que também está lá, está aberto à visitação, porque se tornou um museu, e a gente pode ver várias obras, que inclusive ele cita aqui, né, livros que estão lá para a gente poder visitar, tesouros que ele cita aqui no livro, a gente pode visitar ali no Topkapi. Além disso, a gente pode ver a casa em que moravam as mulheres, que era uma casa separada, os eunucos, né, a biblioteca, os jardins que são de frente para o Bósforo. Quer dizer, é um lugar lindíssimo, né, além de ser um monumento histórico. Então, assim, esses foram os pontos positivos do livro, né? O tema, o fato dele ser um livro, um relato histórico, misturado com esse thriller, né? Eu gostei de aprender sobre o estilo da arte nessa época. Gostei de relembrar os lugares que eu havia visitado já, né? Que eu visitei há um tempo atrás.
Mas esse livro não é um livro perfeito, ele tem alguns defeitos e que me incomodaram bastante. Então vejam só, esse é um livro que tem vários capítulos pequenos e cada um desses capítulos é narrado por um narrador diferente. Até onde eu pude contar aqui, são 12 narradores diferentes, tá? E não necessariamente são pessoas, ou não são pessoas vivas, como é o caso do primeiro capítulo aqui, que é narrado pelo cadáver da história, tá? Bom, na minha opinião, por que que o autor fez isso? Né? Ele fez isso para que a história pudesse ter vários pontos de vista diferentes. Tanto é que algumas passagens do livro são repetidas várias vezes, tá? Pelas diferentes vozes. Então, isso daria uma dinâmica, né, para que você pudesse ver a história de vários ângulos diferentes, de vários pontos de vista, quer dizer, pontos de vista de cada um dos narradores. Mas, na minha opinião, não foi o que aconteceu. E é por isso que, no meio do livro, a coisa ficou muito embolada, muito chata, porque ficou muito repetitiva, né? Então, assim, as coisas que estavam acontecendo e que eram repetidas sob o ponto de vista de cada um dos narradores, acabaram sendo repetidas porque as vozes me pareciam todas muito semelhantes. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando um escritor lança a mão desse recurso, né, de diferentes narradores, mesmo que sejam dois, para falar de um mesmo fato, de uma mesma sequência, a gente espera que os pontos de vista sejam bastante díspares, né? Sejam bastante diferentes, tá? E isso acontece, né? Eu e você, que está aí do outro lado, falando sobre o mesmo fato, a gente vai falar de maneiras diferentes, sob pontos de vista diferentes. E eu, aparentemente, né, na minha opinião, foi isso que ele quis fazer aqui. Mas não foi o que aconteceu, né? Eu não consegui reconhecer em cada um dos capítulos diferentes vozes. Para mim, era sempre mais ou menos o mesmo narrador. Então, o livro ficou bastante repetitivo. O que significa que se ele tivesse mais ou menos metade da quantidade de páginas que ele tem, já estaria de bom tamanho. Então, assim, eu cortaria metade desse livro, sem exagero, tá? E isso me faz lembrar um outro livro que eu já li, do Orhan Pamuk, que foi Istambul. E eu tive essa mesma sensação, tanto que eu não me lembro direito do livro, que faz muitos anos que eu li, mas eu me lembro que era um livro cansativo, era um livro repetitivo. Então, eu não sei se essa é uma característica do autor ou se eu dei azar e peguei 2 livros nos quais ele lança a mão da repetição para contar a sua história. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um joinha. Se vocês não são inscritos, agora é a hora de se inscrever no canal e uma excelente semana para vocês.